Moana 2 está longe de ser o desastre que muitas pessoas estão pintando, mas ao mesmo tempo não dá para ignorar tantos problemas de roteiro. Oi, eu sou Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre Moana 2, a sequência da animação da Disney. Mas antes, não se esqueça de seguir o canal do Me Amargo aqui em cima, ativa as notificações, curta, compartilha, bora fazer esse canal crescer. Ultimamente a Disney tem demonstrado uma certa dificuldade em lidar com a sequência das suas principais marcas. Frozen 2 foi sim um grande sucesso de bilheteria, mas não teve uma recepção crítica muito entusiasmada e ele não conseguiu marcar a cultura pop da mesma maneira que o primeiro fez. A gente quase não se lembra das músicas do Frozen 2, dos acontecimentos ou dos novos personagens que são fundamentais à empresa para depois vender produtos derivados, mochilas, canetas, lanches, espetáculos no teatro e de patinação no gelo e todo esse grande universo muito rentável à empresa. Com Moana, a ideia inicialmente era fazer uma série de televisão para Disney Plus, os animadores criaram dessa maneira e depois, só numa fase avançada do processo, decidiu-se que seria um longa-metragem e daí muito foi alterado em função disso. Só que está muito claro para quem assiste que esse roteiro não foi pensado para ser um longa-metragem. Aqui diversas ações acontecem de maneira um tanto brusca, rápida demais, os personagens novos são introduzidos sem apresentação de fato, também desaparecem mais pra frente, enfim, existem uma série de lacunas e problemas. O terço inicial é o mais complicado de todos. A Moana começa ali muito bem, buscando artefatos para sua família, até que um ancestral aparece e fala, é o seguinte, você tem que encontrar uma terra perdida que nunca ninguém achou, senão todos seus familiares e todas as pessoas que você ama vão morrer e a culpa é sua, vai lá, Moana. Dia seguinte ela já tá num barco partindo pra aventura. Mas por que essa ilha em particular? O povo dela estava correndo risco de extinção, eles pareciam muito bem até literalmente 30 segundos atrás. Entre os tripulantes dessa aventura, ela convida, por exemplo, um senhor idoso, porque ele é um cozinheiro e também agricultor, e ela fala que eles não poderiam apenas comer peixe, por quê? Então seria fundamental que ele cozinhasse para todos eles ao longo dessa viagem muito longa. Esse homem não vai cozinhar em momento nenhum, nem mesmo plantar tudo aquilo que ele prometeu. O homem também supostamente tem muito medo de água e não sabe nadar, e essas características a priori fundamentais no filme inteiro situado nas águas vão ser dispensadas adiante. É muito comum na sequência você trazer personagens novos, mas aqui eles também aparecem de maneira um tanto inexplicada. Por exemplo, a Matangi é uma mulher presa, vítima de uma maldição, ela tem uma moral um tanto ambígua, mas a gente não entende muito bem que maldição é essa. Ela chega inclusive a ter um número musical só dela, com uma voz belíssima da atriz, e depois o roteiro simplesmente esquece a existência dessa mulher. Ele vai resolver esse conflito em alguns segundos numa cena pós-créditos. Na sessão em que eu estava, muitas pessoas já tinham ido embora. E eles devem ter pensado que a Disney esqueceu dessa personagem que parecia bastante importante. Outra figura mal desenvolvida é o principal vilão dessa trama, que é o Nalo, um deus que odeia seres humanos. A gente não sabe muito bem o porquê, de que maneira ele se manifesta, às vezes mais humana ou às vezes mais fantástica. Mas a Moana, o Mal e os outros personagens falam dele como se já o conhecessem. E eu até fiquei pensando um tempo, falei, mas calma aí, ele tava no primeiro? Eu não lembro dele no primeiro. A gente imagina que talvez na série todos esses personagens, esses acontecimentos fossem muito mais esmiuçados, apresentados, as características explicadas ao espectador, mas aqui tudo condensado em 1h40 fica um tanto vago e confuso. Na verdade, esse é um roteiro que adora criar pequenos problemas no caminho da Moana apenas para oferecer a solução segundos depois. Por exemplo, o caminho dela cruza de novo com os Kakamora, aqueles cocos guerreiros, e eles oferecem uma missão paralela para ela que ela tem que cumprir. Ela é obrigada a matar um molusco que ela nunca mesmo viu, ela tem que mirar exatamente no gânglio, parece algo muito difícil, mas aí os próprios Kakamora falam, não, a gente tem um veneno, toma aqui o veneno, e oferecem para ela. E o enfrentamento a tal criatura é uma coisa muito simples, muito rápida, parece que eles nem precisariam de fato dela. Tanto o episódio da Matangi quanto dos Kakamora parece na verdade uma distração para que o caminho da Moana pareça ainda mais complicado e árduo. Mas no fundo, a rota dela até esse local prometido parece um caminho um tanto simples. Aliás, a gente pode falar aqui de uma jornada muito clássica quando a gente pensa nas tragédias gregas, que partiam daquilo que a gente convencionou chamar de jornada do herói, que basicamente começava com o herói, ele tinha um chamado à aventura, e ele enfrentaria então diversos obstáculos até conseguir recuperar o Elixir e trazer de volta para suas terras. É exatamente o que acontece em Moana 2. A garota, agora supostamente mais velha e experiente, embora a gente não veja muito bem essa diferença, é como um Ulisses partindo para sua Odisseia. Então é muito curioso que a gente tenha aqui uma espécie de contradição fundamental, porque por um lado a gente tem esses moldes mais progressistas das animações da Disney, a gente tem uma protagonista mulher, não branca, que não é uma princesa, que não tem um interesse amoroso, já era um pouco o caso de Frozen, que era muito mais focado na ligação entre as duas irmãs, mas tanto os objetivos quanto os percalços da Moana são muito convencionais, um tanto antiquados, e parecem mais as animações originais que a empresa fazia na década de 80 e 90. Por exemplo, usando até demais esses personagens coadjuvantes
fofinhos ou engraçados que servem só para trazer algum tipo de leveza, especialmente o porquinho, o galo e até um pouco a irmã da própria Moana. Tem uma infinidade de personagens que escorregam e caem ou tropeçam e caem, esse humor físico muito infantil. Tinha tanto no começo do filme que eu comecei a contar e eu parei em 13 vezes, literalmente, que os personagens escorregam e caem, precisando ser salvos ou pela Moana, ou pelo Maui, ou ainda por algum outro membro da tripulação. O filme parece simples demais, inclusive enquanto possibilidade de animação. Sim, a gente tem um esmero técnico, a gente tem um esmero naturalista, que já é muito típico dos filmes da Disney. Por exemplo, os cabelos ao vento da garota ou dela quando ela está embaixo d'água são fruto, é claro, de um filme com dinheiro, com condições de trabalhar a parte técnica, mas ao mesmo tempo eu acredito que essa seja a primeira vez que eu vejo em uma animação da Disney problemas de sincronia labial. Parece que a montagem depois editou algumas cenas e colocou textos que não eram exatamente os originais para caberem na boca da Moana. Então, em alguns instantes, especialmente no terço inicial, parece que a voz não bate exatamente com a boca da personagem. Até a parte musical, que é muito importante nesses filmes da Disney e também na saga Moana, o filme se arrisca pouquíssimo. A nova música tema da protagonista é bem parecida com How Far I'll Go, que a gente ouviu na história de origem, e mesmo pro Maui, a nova música tema também lembra bastante You're Welcome, que ele cantava antes. Inclusive, os personagens fazem questão de citar o nome dessas músicas, o que é um tanto artificial. A Moana fala 2 vezes que ela não sabe se ela vai conseguir chegar muito longe, reprisando a fala How Far I'll Go, enquanto o Maui pisa na praia e a primeira coisa que ele fala para todo mundo é You're Welcome. Pelo menos em termos de temática, Moana 2 vai defender a união entre vários povos e a convivência entre pessoas de raças ou crenças distintas. Essa não é a temática mais comum de filmes voltados para as crianças ou para toda a família, especialmente no cinema norte-americano. Então, nesse sentido, essa defesa quase utópica de que as fronteiras são artificiais, que todo mundo deveria conviver, que é apenas uma terra para todos, é bastante bonita. Mas não dá para fechar os olhos ao fato de que a Disney parece de fato estar em crise com seus principais produtos, entre fazer muitos spin-offs, histórias derivadas ou concentrar em alguns filmes. E aí eu não falo só das animações, eu penso também nos filmes da Marvel ou na franquia Star Wars, que também pertencem à Disney. Depois do fiasco que foi a empreitada do Wish, esse trabalho apenas mediano de Moana 2 acaba nos mostrando um império que é muito poderoso, muito endinheirado, que ainda tem, claro, excelentes profissionais e animadores, mas que transparece uma série de problemas de direção, e a gente não fala nem de direção cinematográfica, mas de direção empresarial mesmo. É isso, eu fico por aqui. Me diz aqui nos comentários se gostou de Moana 2, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, me acompanha nas redes sociais também, @meioamargocine, e no site meioamargo.com, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!